Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo 15. Esqueceu das crianças, né? As crianças vão ter lá? Vamos orar com elas aqui então, né? Vamos orar? Até que idade, desculpa? 12, as crianças até 12 anos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos pelas tuas crianças, que o Senhor abençoe o ensino que será transmitido, o culto delas hoje, que o Senhor dê graça aos professores, abençoa cada uma delas, Senhor, para que saiam edificadas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Quem encontrou aí, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Palavra de Deus. Amém? Poderia sentar, querido. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já devem ter ouvido falar do profeta Samuel. Afinal, ele é uma referência bíblica importante. Nós vamos falar hoje aqui sobre um ponto da vida do crente, que é a sua vida ministerial. Nós estamos num momento do Evangelho que as pessoas, no geral, e a gente vê isso, né, as pessoas têm procurado o Evangelho que tem crescido, mas nós temos visto uma onda de pessoas que se tornaram espectadores de culto, pessoas que gostam do culto, que vão na igreja e que gostam de assistir alguns vídeos. Não sou nada contra, tem homens de Deus que você vê, eu gosto de alguns, mas que as pessoas estão trocando aquele tempo de leitura da palavra, aquele tempo que você gasta modo de dizer, né? Tempo que você ganha, vamos achar assim, em meditar e você conversar com Deus e lendo a palavra, Deus falando com você, por videozinhos de 2, 3 minutos que aparecem, e por conta disso as pessoas passaram a ir na igreja porque querem assistir um culto, e não prestar um culto. Tem diferença. Tem se tornado o púlpito uma espécie de palco, né? Então a gente vê algumas pessoas que vamos correndo para tal lugar, porque vai ter tal mensagem, ou tal assunto, ou vai vir tal fulano, e por conta disso, por causa deste perfil, também estamos criando o crente self-service, que é aquele crente que vai numa igreja, não gostei, aí vai na outra, fica um tempo lá, não gostei. Porque, eu já até falei isso aqui uma vez, as pessoas estão procurando igrejas que elas gostam, enquanto o correto seria que quem deve ser adorado? A quem que nós devemos prestar adoração? É ao Senhor, então o culto é para Ele, não para nós. Mas nós estamos assim vendo que isso é uma onda que está crescendo, de pessoas, e por conta disso, as pessoas não estão carregando uma vida ministerial, ou seja, simplesmente assistem culto, sendo que o evangelho ao qual nós somos chamados
Não é simplesmente recebi a salvação e agora eu vou ficar assistindo o culto a vida toda. Mas Deus chamou você para ter uma vida com Ele e uma vida de responsabilidade. A parábola do filho pródigo tem uma coisa interessante que eu acho fantástica, né? Que o filho, ele tinha responsabilidades na casa. Lembra que tinha um que quando chegou onde o outro estava trabalhando, estava no campo. Então nós queremos ser filhos de Deus, queremos receber bênçãos de Deus, mas nós não queremos ter responsabilidades com Deus. E não é isso que Deus está te chamando, querido. Deus, Ele chama você para ter uma vida com Ele, uma vida de conduta, mas uma vida de responsabilidade. E aí eu quero falar do profeta Samuel, e depois para a gente chegar no texto que nós lemos. Samuel, ele foi um homem que tinha um propósito, a vida de propósito. A sua própria concepção foi de propósito. Por quê? Porque tinha um propósito para ele. Qual foi o chamado? Então, se você, lá em 1 Samuel, logo no primeiro capítulo, você vai ver que o sacerdote que estava ministrando naquele momento era Eli, e que Eli já não tinha mais intimidade com Deus, e por conta disso, não se ouvia mais a voz de Deus no templo. Então, Deus prepara Samuel para trazer de volta a palavra de Deus dentro do templo. Então, você vê que o papel dele é muito condizente com o papel daquele que tem responsabilidade com Deus. Querido, você foi chamado para onde você estiver, Deus fale através da sua vida. Esse é o chamado do crente. Nós fomos feitos para isso. E olha que coisa, Samuel foi gerado por uma mulher que não podia gerar. A Ana, para mim, é uma das figuras alusivas da Bíblia mais perfeita da igreja. Porque nós, como seres humanos, espiritualmente falando, nós já nascemos com esterilidade. Por nós mesmos, nós não geramos nada. Mas quando Ana se apresenta ao Senhor, e você vai ver na oração lá de Ana no começo, que ela teve insistente oração, e Deus viu a situação dela, e então, pela insistente oração, pela postura, ela passou a gerar. Então nós também fomos assim, na igreja é assim, nós só geramos não pelos méritos nossos, nós geramos porque o Espírito Santo olha para nós e nos vê necessitados, carentes, insistentes de oração, e aí nos coloca na sua presença. Então Samuel foi fruto desta oração, e todos nós aqui fomos frutos de alguém nos convidou, alguém nos deu um convite, né? E nós vamos perpetuar isso. Nós temos que entender que o nosso chamado é esse, e o chamado, havia um propósito para a vida de Samuel, que era ministrar no templo, que era conduzir. E você vê que Samuel foi um homem tão de responsabilidades, que ele tinha dupla atribuição. Ele era juiz. Então, o que era o juiz? Era aquela pessoa que era uma espécie de, hoje, talvez, de um promotor, de um advogado, né? É a pessoa que ouvia as situações no povo e julgava, não, isso aqui vai fazer dessa forma, isso vai fazer dessa forma. E ele também, na sua segunda atribuição, era profeta, ou seja, ele ministrava no templo, Deus falava através, para ele ministrava ao povo. Então, no período que Samuel esteve ali, o governo ainda era um governo teocrático, ou seja, Deus governava e havia a figura do profeta e do juiz, e Samuel fez esses dois papéis, até que um dia, por conta da insistência do povo, foi levantado o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então Samuel era um homem de muitos diferenciais. Logo no começo do seu ministério, você vai ver, logo no capítulo 2, que ele ouviu a voz de Deus e Deus já falou com ele. E Eli, que já não ouvia mais a voz de Deus, mas já tinha ouvido um dia, percebeu aquilo e falou, Deus está querendo falar com esse rapaz. E a partir daquele momento, Deus começou
há um trabalho na vida de Samuel de responsabilidades. Samuel era um homem muito sério. Você vai ver lá em 1 Samuel 16:4 uma coisa interessante. Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, você vai lá e vai ungir um rei, era Davi, porque Saul já não estava mais agradando a Deus. Quando Samuel era um homem de tanta seriedade, que as pessoas, quando viam Samuel chegando, tinham medo. Jessé, quando viu Samuel chegando, a casa caiu, Samuel está chegando, alguma coisa vai acontecer. Ele já pergunta, ele já vai antes e fala assim: Samuel, você vem em paz ou tem algum juízo aí? Aí ele: não, eu venho em paz. Então Samuel era um homem sério, e você vê que responsabilidade é uma coisa importante, nós temos que ter essa postura. Você no seu local de trabalho, as pessoas estão contando piadinhas ou falando coisas infames, quando você chega, elas têm que parar e falar: opa, para aí, porque chegou uma pessoa de Deus. E não já envolver você no meio, entende? Nós temos que ser pessoas, não temidas nesse sentido, mas as pessoas olharem: ó, cuidado com o que fala, porque ele tem Deus. Cuidado com o que fala, porque ele é sério. A postura de Samuel é importante, porque nos faz olhar como nós devemos ser perante o Senhor. Responsabilidades faz parte da nossa vida. Nós temos que enxergar uma vida ministerial. Nós temos que enxergar que Deus tem um propósito na nossa vida. Você entende? E eu ouvi a palavra uma vez de um pastor sobre isso, e eu vou afirmar ela aqui nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que enquanto nós estamos aqui pregando a palavra, Deus está agindo nesse momento para cumprir os propósitos dele na sua vida nessa hora. E quem crê recebe aí, diga amém. Amém. Deus tem alguma coisa específica para a sua vida. Você tem propósito, você pode ainda não ter entendido ele, mas você tem um propósito para a sua vida. E Deus, ele age no mistério. Para alguns ele vai ter um propósito muito claro, Lembra de Abraão? Abraão, é o seguinte, propósito para você é o seguinte: você vai ser pai de uma grande nação, você vai sair dessa casa, eu vou te dar as nações. Deus já falou, deu relatório para ele. E ele, pois não, e foi. Então foi claro. Mas para alguns, Deus ele vai agindo aos poucos. Lembra de José? Por que José foi parar no Egito? Porque ele tinha problema de se respeitar a autoridade. Ele teve um sonho, Deus falou com ele em sonho do propósito dele, ele se engrandeceu. Deus está me mostrando que vocês todos vão ficar de joelhos. Aí isso era uma afronta, irmão mais velho, não tinha toda uma cultura que não deveria fazer isso. O que aconteceu? Deus permite que ele vai ser escravo na casa de um egípcio, para ele aprender a entender o que é responsabilidade e o que é respeitar uma autoridade. Entende? Então, aí Deus foi trabalhando. Então, para alguns, se você não entendeu o seu propósito ainda, começa a olhar as coisas que já aconteceram, para você identificar o seu propósito. Tenho certeza que você vai descobrir que tem algo especial de Deus que você ainda não alcançou. Até aqui, amém? Aí nós lemos uma coisa interessante. No texto que lemos, fala que Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, a partir do momento que ele foi levantado para isso. Mas ele fala aqui que ele não julgou simplesmente num lugar só, ou numa situação só. O texto fala que ele andou por 4 cidades. Betel, na verdade, alguns aqui nem cidades eram lugares, Alguns foram levantados em cidades por conta, mas foi Betel, Gilgal, Mispa e Ramá. E ele andava nessas 4 cidades, periodicamente ele chegava ali, e ele julgava as questões daquele lugar, por um tempo, ia para o outro, e assim ele fazia. A palavra fala que ele fazia isso uma vez por ano, ou seja, de ano em ano, ele andava nessas 4 esferas, nesses 4 lugares. E aí eu quero falar com você justamente sobre
A vida ministerial do crente, daquele que tem propósito, daquele que sabe o seu chamado, daquele que tem sensibilidade para ouvir a voz. Aqui tem pessoas maduras, nós não podemos mais ser criancinhas no Evangelho, de ouvir um negocinho, mimimi. Não, nós temos que ser maduros, ler a palavra e ser esclarecido na palavra, para que Deus fale conosco, para que Deus nos use, nós temos que também ouvir a voz dele, e o maior, vamos dizer assim, reflexo da vontade direta de Deus é a palavra de Deus, não é certo? É ela que vai expressar, e ela é a base para tudo que nós fazemos, Então é importante que você entenda que você precisa ser maduro. Não terceirize a leitura da palavra. Terceirizar a leitura da palavra, não, eu não leio porque eu quero ouvir a mensagem de fulano, aí a pessoa vai lá, às vezes está na bênção e fala aquilo que está na palavra, mas tem muita gente que a gente sabe que fala coisas que é dela, e que aquilo não edifica, e às vezes a gente ouve aquela coisa, examina todas as coisas e retém o que é bom, e tem coisas que a gente não consegue nem reter de tão complicado que é. Então, não terceiriza, você tem que ter hábito de ler a palavra, você tem essa é uma das responsabilidades. E aí Samuel, ele ia nesses 4 lugares, e aí eu quero falar um pouquinho de cada lugar desse, porque cada lugar desse simboliza uma atribuição do crente. Então, a primeira cidade que o texto fala, aqui no versículo 16, ia e rodeava a Betel. Betel tem várias referências na palavra sobre essa cidade. O nome é uma separação do termo Bet-El. A palavra El você vai ver várias vezes que é o símbolo do Senhor ou de Deus. Então tem El Shaddai, El Cancan, e etc. Você vai ver outras atribuições quando falam de El. E Bet, casa. Então, agora você já entendeu que Betel é casa de Deus, ou a casa do Senhor. Você vai ver que Betel está lá em Gênesis 12:8, quando Abraão, ele edifica um altar ao Senhor ali. No mesmo lugar, aconteceu também com Jacó, quando ele lutou com o anjo, ele também edificou um lugar e chamou também esse lugar de Betel, mas não é o mesmo Betel que essa referência aqui está falando de Betel, em Gênesis 12:8. Então, naquele lugar, o que aconteceu com Abraão? Deus fez 3 coisas tremendas com ele. Primeiro, Deus ministrou o chamado. Então, Deus fala para ele, Abraão, seu chamado é esse, você vai sair da casa do seu pai, você vai para onde eu mostrar, não é para onde você quer ir, é para onde eu vou te mostrar. Então Deus, ele se revela a Abraão e fala o chamado dele. Depois, a segunda coisa, ele ministrou a promessa para ele, olha, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele deu uma promessa para ele, olha, você vai ser pai de uma grande nação. E em Betel, ele também aparece e se revela a Abraão. Ou seja, preste atenção numa coisa, a Bíblia fala que é na casa de Deus que Deus ordena a bênção. Então, você quer ter uma vida ministerial, você tem que ter uma vida de amor, de envolvimento com a casa de Deus. Você não pode ser o crente que a gente chama de desigrejado. Não é isso que Deus quer. Paulo fala, irmãos, é importantíssimo que vocês congreguem. Não pode ficar separado. Você tem que ter um envolvimento, porque é na casa de Deus, é nas coisas de Deus que você vai conhecer o seu chamado. É dentro do ambiente da casa de Deus que Deus vai ministrar promessas na sua vida. É dentro da casa de Deus que Deus, por muitas vezes, vai se revelar a você de maneiras específicas. É lógico que Deus se revela a gente em vários lugares, não precisa ser na igreja, mas na igreja existe uma ministração específica, porque a igreja é a casa de Deus, e a casa de Deus é onde Deus ordena a bênção, você entende? Nós precisamos ter um envolvimento com ela. Então você tem que conhecer, participar da EBD,
participar das coisas que você, óbvio, a gente sabe que a gente não vai poder dizer aqui, e eu louvo muito a Deus pela vida da DNV nisso, ninguém vai poder chegar no céu e falar assim, Senhor, ou no dia do juízo, né? Senhor, eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Você não vai poder dizer isso, porque o que não falta aqui é curso, é evento, é palavra de Deus, seja na EBD, que são ensinos maravilhosos, mas tantas outras ações que nós estamos vendo. Então, querido, você tem que se envolver, você tem que se engajar. Eu tenho certeza que tem muita coisa. Jesus, quando falou que a seara é grande e poucos os trabalhadores, nunca vi uma coisa que Jesus falou tão que vem até hoje do mesmo jeito. Eu nunca participei de uma igreja que alguém falou assim, nossa, a igreja tem tantas pessoas e tem muita gente trabalhando aqui. Você não vê isso, né? Por favor, pastor Reinaldo, o senhor já foi a alguma igreja que você viu isso? Porque eu nunca vi. Sempre está faltando, está precisando de gente, tem coisa para fazer, entende? Então é o seguinte, tem que ir para Betel, tem coisa que tem que ser aqui dentro, tem coisa que você precisa resolver aqui na casa de Deus, entende? Tem coisa que você precisa entender o funcionamento do corpo, entender como a igreja está entrosada. Eu vejo às vezes, a gente tem uma igreja aqui bem eclética em muitos aspectos, mas eu queria, quem aqui, pode levantar a mão, não precisa ter vergonha não, quem aqui já leu o livro que fala do regimento dos 24 itens lá da Assembleia de Deus, das doutrinas da Assembleia de Deus? Quem já leu aí? 1, 2, tá vendo? É poucos. Você precisa conhecer a igreja que você frequenta, entende? Tem coisas que você vai ver nesse livrinho, é um livrinho muito bom, eu fiquei impressionado, assim. Eu sou assembleando novo, tá? Eu tenho só de Assembleia de Deus 4 anos. Eu vim de linha batista e anteriormente de outras denominações. E eu vejo assim, eu aprendendo as coisas que eu vejo na igreja, que eu fico muito confortável por ver que o Evangelho, a essência do Evangelho cresceu de tal forma que você sendo crente, você está em compromisso com Deus, você não vai ter conflitos. Tem pessoas que, eu não gosto daquilo ali, aí fica, aí aquilo incomoda tanto que o resto que é bom, não, entendeu? Então você não pode ser esse crente de imaturo assim, tá? Você tem que entender que se você está aqui, aprenda as coisas que estão, conheça a igreja, conheça as coisas que estão acontecendo. Eu tive uma oportunidade muito abençoada de conhecer bastante quando eu tive com o Eduardo Veronese, que no convívio dele, quando a gente ministrou ali juntos no discipulado ali, o pessoal dos batizandos, então você precisa se engajar. Tem pessoas abençoadas que você cola nelas, querido, senta do lado dela, aquela pessoa ali é abençoada, vou conhecer, chega junto, aprende. Eu gostaria de ter mais tempo de conhecer todo mundo, mas a gente não dá, igreja. Mas pede ao Senhor, coloca pessoas abençoadas na minha vida, eu preciso conhecer, eu preciso entender mais, eu preciso ter compromisso com as coisas de Deus, entende? Deus tem um propósito para você, e ministrar na casa de Deus é algo importante, você precisa estar envolvido, amém? Glória a Deus. Depois, Samuel foi em Gilgal, uma coisa interessante de Gilgal, quem vai lembrar aí, teve vários momentos importantes também neste lugar, mas uma coisa que Deus fala ali foi com Josué, está lá em Josué 5:9, que Deus fala uma coisa tremenda para Josué. Ele fala assim: Josué, você vai ministrar para o povo, e eu vou tirar de vocês aquela carga, aquele sentimento que vocês tinham do Egito, e vou dar uma nova visão. E aí naquele lugar Deus começa a ministrar vitórias, eles cruzam o Rio Jordão, as águas, colocam um memorial ali, para que passem seco, e todos que passaram ali viram, olha, aquele povo passou em seco. Então, essa experiência de Gilgal é uma experiência que você precisa ter, que independente do que você faz na igreja, você tem que ser evangelista.
Você tem que ser uma pessoa que anuncia de que aquilo que o mundo tinha não tem mais poder na sua vida. Você tem que ser uma pessoa que anuncia que houve uma mudança, que você saiu do mundo, que você era escravizado, né, e você entrou e atravessou um mar vermelho de milagres, de mudanças, de coisas novas da sua vida. Você precisa anunciar vitórias que Deus fez na sua vida, e em muitos momentos você vai passar por Jordões da vida a seco, ou seja, algumas coisas Deus vai fazer tirando obstáculos da sua vida, e as pessoas vão olhar como se fosse um memorial de Gilgal, olha as pedras lá, aquele irmão ali, ele era assim, mas agora Deus fez algo na vida dele, e você tem que viver isso, uma responsabilidade que você tem é evangelizar. Tem pessoas que têm esse chamado de uma forma melhor, isso é verdade, a gente não pode julgar isso, que tem pessoas que são extremamente evangelistas, Tem aquela pessoa que se ele pega a mão na rua no cara, o cara chora, o Espírito Santo usa e se converte, pessoal que tem uma unção específica, Mas independente se você é falante, se você não é, se você tem a responsabilidade de evangelizar. Esse é talvez o chamado mais universal que Jesus fala, Nós devemos levar o evangelho para todos os confins da terra. Então isso é uma missão sua também. Essa é uma responsabilidade sua também, porque você recebeu isso de graça, você tem que transmitir isso de graça. Então você não pode esquecer. Assim como Samuel não esquecia de ir a Gilgal, eu tenho certeza, eu fico imaginando ele chegando ali, vendo aquele cenário, e lembrando do que Deus fez ali com Josué, as pedras dos memoriais, aquele cenário todo. Deus tem que fazer isso na sua vida, você constantemente tem que anunciar esse evangelho tão abençoado. Você tem que viver o evangelho na sua vida 100% do seu tempo, você não pode ser só crente na igreja ou só em alguns locais. Evangelho tem que ir com você o tempo inteiro. Está no local de trabalho, está viajando, está passeando. Você é cidadão do reino. Se existisse uma camisa que descreve, igual a gente vê assim, época de Copa do Mundo, está todo mundo de amarelinho. Se existisse uma roupa específica para quem é convertido, você ia andar de branco todo dia então, Porque não é branco, não é o símbolo da santidade, Estou dando, obviamente, que isso é uma figuração. Mas nós temos que levar isso conosco em todos os lugares. Aonde você está, você tem a responsabilidade de proclamar o evangelho. Não é exclusividade de pastores, de grupos específicos na igreja não, querido. Isso aí faz parte. Algumas pessoas, como eu falei, têm chamados, têm direcionamentos para isso. Certo? Mas você é responsável por isso também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Terceira cidade, assim, só para, eu gosto de falar as etimologias das palavras. Sabe o que significa Gilgal? Rolar para longe. Entendeu? As pessoas têm que olhar a sua vida e falar assim, aquilo que era, foi, passou, não existe mais, agora eu sou nova criatura, agora Deus agiu na minha vida, entende? A terceira cidade é Mispa. A cidade de Mispa, que também a gente vai ver uma referência dela em Josué 11:7, é uma coisa importante que nós não podemos esquecer. Nesse lugar, Deus proclamou vitórias na vida do povo de diversas nações, cananeus, amorreus, heteus, Você vai ver várias vitórias em diversas áreas, diversas nações que o povo foi vitorioso. Josué, ele tinha tanta referência de Deus, que tem lugares que quando a pessoa fala assim, os hebreus estão por aí, o pessoal temia, porque os hebreus é aquele que o Deus abriu o mar vermelho, é aquele que o Deus que fez isso, esse pessoal está vindo, entende? Então tinha vitórias em diversas áreas na sua vida. Então uma coisa que você não pode deixar de conhecer nessa sua caminhada é você entender que existe batalha no reino espiritual. Você precisa entender que existem ações que estão acontecendo. Você não pode ser inerte a isso. Tem pessoas que querem viver o evangelho só
formatado. A teologia é uma benção, irmãos. Olha, eu mudei muito a minha vida quando eu fiz teologia. Mas a teologia, na sua escrita, ela não é suficiente se você não buscar a graça de Deus, se você não buscar a oração, se você não tiver intimidade com Deus, se você entender que no seu local de trabalho tem coisas acontecendo, é porque tem uma batalha no reino espiritual, né, que você precisa estar ligada nela. Então você não pode ser aquela pessoa só tem coisas que você tem que botar o joelho no chão. Tem coisa, eu sou totalmente, às vezes a gente vê pessoas inteligentes, estudadas, mas não entende que só o seu estudo, só o seu diploma, não vão te levar para o céu, querido. O seu diploma ele é importante para estudar? Claro que é. Eu acho que todo hoje indivíduo da era moderna tem que ter faculdade, porque hoje você vai enxergar coisas que vão contribuir para a sua formação, não só no reino, mas também a sua formação secular. É importante que você estude, mas, acima de tudo, você tem que entender que viver no Evangelho não é só razão. Viver no Evangelho é algo sobrenatural, que existe a ação do reino, que Deus ele manda seus anjos para te ajudar, para guerrear com você, porque a própria Bíblia fala várias vezes disso, a nossa luta não é contra a carne. Se seu marido, se a sua esposa, se seu pai, sua mãe está dando problema na sua vida, querido, não é com a boca, com a discussão, com a desobediência que você vai ganhar, não. Você vai ganhar no joelho no chão, porque é no joelho no chão que Deus move. Uma frase que a gente ouve muito nos púlpitos, mas que é muito verdade, é quando você coloca o seu joelho aí que Deus te levanta, Entende? Você precisa entender que tem coisas que são espirituais. Por mais que você goste de agir na casa de Deus, por mais que você goste de limpar a igreja, ou de levar uma palavra, ou de cantar um louvor, você não pode esquecer que tem uma vida de relacionamento que você com Deus, que você precisa manter, e você tem que ter oração, tem que jejuar, tem que clamar ao Senhor, tem que impor as mãos quando precisa impor, entende? Tem coisas espirituais que você precisa conhecer. Às vezes eu vejo pessoas, falar assim, fulano está com demônio, não vou lá não, que eu tenho medo. Que isso, irmão? Você não pode ter medo não, porque a Bíblia fala que são maiores os que estão conosco, então você precisa entender que tem coisas que você precisa conhecer. Lógico que alguns têm experiência, como eu falei, tem pessoas que têm chamados específicos de Deus para certas coisas, mas você não pode ser um inerte às coisas de Deus, você não pode achar que o Evangelho é só razão. Não, eu pratico a razão porque o culto é racional. Realmente, o culto é racional, ninguém vai ficar igual um doido aqui. Mas tem coisas que você precisa entender que não são daqui. E se você está pensando que o Evangelho que você está vivendo é para você ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida financeira melhor, desculpe, mas você está no lugar errado. Porque se a gente está aqui, a gente quer ir para o céu, querido. Você não quer mais isso aqui, não. A gente quer a eternidade. A gente quer estar com Deus, a gente quer algo a mais, a gente quer uma mudança de vida, mas não para aqui. É lógico que Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos dar algumas oportunidades para viver, já que Ele mesmo falou que nós vamos escolher o melhor dessa terra. Mas, entenda, tem coisas espirituais que você precisa entender. Tem coisas espirituais que são complexas também. Não adianta você chegar a uma pessoa aqui, botar e explicar para você, como é que vai ser lá no céu, irmão? É difícil, viu? Nem a própria Bíblia deixa, a Bíblia fala, não vamos discutir coisas vãs, não, tem coisa que você só vai saber quando você chegar no céu, não tem, Mas uma coisa importante você precisa entender, que tem algo além, que tem batalhas espirituais, que tem coisas que precisa de uma ação sua, espiritual, não humana. Não é só você frequentar o culto que vai mover o Espírito, não. O que vai fazer isso é você pôr o seu joelho lá no seu quarto, no chão, orar com a sua família, orar pelo seu pai, para a sua mãe, orar para o seu local de trabalho, e aí o céu vai mover, e alguma coisa vai acontecer. Entende? E as vitórias vão vir, não é pelo seu eu, porque as vitórias elas têm que ser para a glória do Senhor. E essas vitórias aqui, você vai ver, as posturas aí de Josué,
quando ele teve essas vitórias? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, postura, responsabilidade, firmeza. Entende como é que Samuel se encaixa bem nesse circuito todo aqui? Ministrava na casa de Deus, tinha um relacionamento com Deus de vitórias, de entendimento, entender que as pessoas que vinham a ele iam ser julgadas no Espírito, no direcionamento com Deus. Samuel era um homem de íntimo com Deus, era uma referência para o povo muito grande. E para você também entender o que significa Mispa, torre de vigia, é o lugar, só para você saber curiosidades de Israel, Em Israel, quando alguém fala assim, tinha uma torre, isso era muito comum, as plantações nas vinícolas em Israel eram muito grandes, então se colocava uma torre no meio dela, para que o vigia pudesse vigiar a vinha num ângulo de 360, e ele conseguia ver se tinha raposa, se tinha alguém, Só que essa torre, ela tinha uma escadinha, e lá em cima só cabia um. Então tem coisas, querido, que é você com Deus no seu joelhinho, tem coisas que é você com o Espírito Santo, tem coisas que você tem que tratar com Ele, entende? Tem coisas de intimidade, tem coisas que você tem relacionamento, tem coisas que é você, como a gente fala, é você e o Pai, entende? Não pode ser só, tem coisas que vai ser corpo, como a gente falou em Betel. Betel fala que é um conjunto, mas Mispa não, é a torre de vigia, é você batalhando no reino espiritual, é você íntimo, vigiando a vinha, vigiando aquilo que Deus te deu de melhor, entende? Deus tem algo especial para a sua vida nesse campo, querido. Deus tem coisas tremendas para fazer com a oração na sua vida. A oração é fantástica, ela move. E, infelizmente, a gente vê que, falando lá daquilo que eu disse no começo, os crentes que a gente vê das multidões, não tem ninguém aqui assim não, em nome de Jesus, mas os crentes das multidões não estão preocupados com a casa de Deus, entram e saem, não falam com ninguém. Os crentes das multidões não estão preocupados em oração, nada disso, ele quer receber a oração, isso ele quer. Quando ele está no aperto, então, ele vai numa igreja, ora por mim, aí depois no outro dia ele vai para outra igreja, ora por mim, aí depois ele vai na outra igreja, ora por mim, mas ele orar, ele não ora, ele quer a terceirização, e aí só te lembrando uma coisa, que, amém, nós vamos sempre orar com os irmãos, mas a oração só tem efeito, não é a pessoa que está orando tem poder, não, a oração tem efeito quando quem está recebendo a oração tem fé, não é a fé de quem ora, é a fé de quem recebe, entende? Esse é o mistério do reino, não é porque o fulano aqui vai orar, que a oração dele é diferente do outro, não, querido. Tudo bem que tem pessoas que têm uma oração diferenciada, que quando ele fala, move, tem uma relação com Deus de oração, mas a gente sabe que tem pessoas assim, mas não é a fé de quem ora, é a sua que recebe. Então, Mispa, torre de vigia, intimidade com Deus. Amém? Então, nós já falamos 3 coisas que você precisa lembrar, que você precisa ter na sua caminhada ministerial. Envolvimento, engajamento com a casa de Deus. Importante isso, Ou seja, você se relacionando com Deus. Evangelizar faz parte da sua vida. E o entendimento das coisas espirituais. E aí, nós vamos chegar aqui no 4º lugar. E aí, esse 4º lugar aqui tem uma coisa diferente. Não sei se você percebeu na leitura, que Ramá tinha uma característica específica. Para Samuel, Ramá era o lar dele, era a casa dele. Ramá era onde ele se sentia à vontade, era onde ele estava em casa, certo? E por conta dessa intimidade, daquele lugar, da casa onde ele gostava de estar,
A Bíblia fala que ele fez um altar ali em Ramá específico. Você vai ver que o texto fala que só tinha altar em Ramá. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Ramá aqui pode até ser uma das 3 coisas que eu disse, mas Ramá é quando você entende o seu chamado. É aonde você se sente em casa. Você entende que tem pessoas na igreja que fazem coisas que elas gostam mais do que outros? Né? Tem pessoas que adoram louvor e investem em louvor, né? Se me colocar para cantar, irmão, Jesus está na causa. É complicado, viu? Eu tenho até medo de dirigir culto de terça-feira, porque eu já vi alguns dirigentes aqui cantar. Eu falei, se eu tiver que cantar, eu não dirijo, não. Deixa para Eduardo Veronese, que ele tem uma voz mais impostada, né? Pastor Reinaldo, esse pessoal aí mais, né? Mas tem pessoas que têm, quando ele canta, Deus fala, meu filho. A coisa é diferente, né? Às vezes não é só a voz bonita. Você pode perceber que tem pessoas que cantam, às vezes ela não tem tanta voz bonita, mas ela tem tanta graça, que quando ela louva o Senhor, o Espírito Santo parece que ele, né, faz algo diferente. Uma vez eu vi um pastor falar uma coisa, é verdade, acho que tem algumas pessoas que Deus tem um dengo em algumas áreas, né? Então tem pessoas que são assim, tem pessoas que são evangelistas, como eu já comentei, maravilhosos, tem pessoas que pregam, tem pessoas que são mestres na EBD. Eu tive um professor de EBD, que assim foi a minha referência, né? Eu louvo a vida dele, não sei se ele vai estar ouvindo, mas é o pastor Álvaro. E ele me ensinou muito sobre o que é conhecer detalhes da palavra, né? Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de etimologia, dessas coisas assim. Mas, principalmente, viver o que está escrito na palavra, tentar, porque a gente é imperfeito, né, irmão? A gente não vai conseguir fazer tudo. Mas tentar, à medida que eu vou lendo essas coisas, eu falo assim, será que isso está aplicando na minha vida? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou... E você começa a se autoavaliar. E aí você começa, o Espírito Santo começa a conversar com você. Meu filho, você está fraco nisso aqui, hein? Você está orando pouco. Você entende? Então, eu louvo a vida dele porque ele me mostrou uma forma de ver a Bíblia que eu não via. Para mim, eu lia a Bíblia, era histórico, ou às vezes eu olhava para a Bíblia e tentava achar algumas coisas ali, né, que vulgarmente se chamava de revelação, e na verdade você vai entender que a Bíblia inteira é revelação, que é a palavra de Deus. Qualquer texto que você abrir aqui, Deus vai falar com você. Não tem textos que Deus não vai falar, Deus vai falar. Aí sim, tem coisas na Bíblia que Deus vai te falar que é para você fazer, e tem coisas que Ele vai te explicar que é para você não fazer. Mas tudo Deus fala. Entende? É uma coisa importante você está em casa. Então você tem que descobrir, Ramá, aqui é você, o seu chamado. É quando você descobre seu chamado que o altar acontece. Sabe para que serve o altar? Quem pode me dizer para que serve o altar? Além de sacrificar no Velho Testamento, mas altar simboliza o quê? O que você faz ali para Deus? Qual a palavra? Quem me ajuda? Como? Quase isso, tem uma palavra que chega aí, começa com A. Adoração, né? O altar é local de adoração. Então, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que quando você faz aquilo bem feito, você está adorando a Deus, só de fazer, porque você está com o coração naquilo ali, entende? Então tem coisas que Deus vai nos chamar neste evangelho, e você vai descobrir, o que a gente fala às vezes assim, você vai descobrir o seu veio, né? Ou seja, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquele propósito, né? E aí é hora de você perguntar, Senhor, quem é Ramá na minha vida? O que é que Deus tem para mim, que quando eu fizer, eu vou me sentir em casa, eu vou me sentir feliz. Quando eu estiver fazendo, Deus vai ser adorado por eu estar fazendo isso. Entende? Então você precisa começar a buscar o Senhor. Senhor, eu quero fazer todas as coisas. E aí eu bato uma tecla aqui, que eu gosto muito desse texto por causa disso. Mesmo que você descubra o seu caminho e o que Deus tem para fazer, as outras coisas que eu falei precisam ser feitas também. Essas 3 coisas são importantes. Entende? Ramá vai ter algo especial para você, ou seja, Deus me chamou para ser louvorista. Amém. Mas você precisa evangelizar, você precisa orar, buscar,
vigiar, você precisa testemunhar, você precisa se envolver com as coisas de Deus, você entende? Isso aqui são pontos importantes. E aí, para a gente fechar esse assunto, entender essa abrangência de Samuel aonde foi, eu queria terminar essa mensagem com uma pergunta, com esse ensino nessa noite. Você precisa descobrir o seu chamado. Você já descobriu? Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe o que Deus tem? Você já entendeu? Não, Deus tem isso para mim. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter dois grupos aqui. O grupo que sabe e o grupo que não sabe, já que é uma questão de sim ou não, né? Só vai ter o sim ou não. O grupo que sabe, eu tenho uma coisa para dizer. Você já sabe o seu chamado, amém. Mas você está investindo nele? Você está gastando um tempo para investir nesse chamado? Você já entendeu que Deus falou, é isso que Deus quer da sua vida? Deus já ministrou, você gasta um tempo. Eu quero ser professor de EBD. Você estuda, fez um curso de teologia, gastou um tempo com isso? Está lendo, está estudando, está frequentando EBD. Tem coisas que Deus ministra, mas tem coisas que você tem que fazer. Porque Deus Ele vai fazer o impossível possível, você que é o responsável por isso. Então você está investindo no seu chamado. Se você toca instrumento, eu toco guitarra, Deus, eu entendo que deu beleza. Você estuda música, você aperfeiçoa os acordes, você está estudando sempre. Às vezes eu conheço pessoas que falam assim, o que você faz? Eu toco violão. Só sabe 3, 4 notas, não sabe o que é um dissonante, não sabe o que é uma escala musical. Precisa aperfeiçoar, você precisa investir no seu chamado, porque quando você investe no seu chamado, Deus investe em você. Entende como é que é a relação com o alto? E para aqueles que não sabem, aí eu queria fazer o seguinte aqui, eu queria pedir que você se coloque de pé, nesse instante, e aqueles que não sabem o seu chamado ainda, pode levantar, tem medo não. Aqueles que não sabem o seu chamado, vão apresentar a sua vida nesse instante ao Senhor, e nós vamos orar nesse instante. Aqueles que já sabem, que estão investindo, vai orar pelos que não sabem agora, né? Então você já está no espírito de oração aí, Senhor, para aqueles que ainda não sabem o chamado, que o Senhor mostre, que o Senhor direcione, e para aqueles que ainda não sabem, vão colocar sua vida diante do altar do Senhor e vão dizer, Senhor, eu quero saber o meu chamado, eu quero sair daqui com um direcionamento. Pode ser que você vai sair daqui e na esquina ali Deus já vai falar com você. Eu tive essa experiência quando uma vez estava orando ao Senhor, já tem um tempo, e o que eu queria fazer? Eu fui instrumentista, eu toquei violão, toquei teclado, fui músico, não secular, mas toquei instrumento por muitos anos. Eu sempre gostei muito de instrumento, mas eu comecei a entender que não era o que Deus tinha para a minha vida, e eu fiquei naquela, às vezes eu ia em algumas igrejas, aí a pessoa me chamava para tocar, eu tocava, mas sabe quando você está vendo que assim, também estou fazendo, é para Deus, vou fazer com zelo, mas não era aquilo ainda, e eu ficava na dúvida, até que um dia alguém deu uma palavra parecida com essa, eu saí, Senhor, eu quero o sinal, e eu saí da igreja, isso já deve ter mais de 10 anos, encontrei uma pessoa na rua, e uma pessoa que eu não conhecia, estava vindo de outra igreja, que não tinha nada a ver. Tem um pessoalzinho que quando a gente encontra, irmãos, um pessoal fervoroso, né? Ele chega para você e fala mesmo. E a pessoa falou para mim, olha, desse jeito, cara, me abordou na rua e falou assim, o que Deus tem para a sua vida é isso, 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 isso. E foi daquele dia em diante que eu entendi que Deus tinha um chamado específico para a minha vida e eu comecei a investir nele. E eu tenho certeza que hoje Deus está me honrando por isso. Então, você vai descobrir, de alguma forma, pode ser que não vai vir esses irmãos fervorosos te falar, mas pode ser que Deus vai dar um sinal específico, algo vai acontecer na sua vida que você vai entender, opa, esse aqui é o chamado que Deus tem para mim. Amém? Pastor Reinaldo, faz uma oração aqui por esse grupo. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos nesta noite
te louvar e te glorificar pela palavra que temos recebido nessa noite. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos chamado para frutificar na tua casa, dar frutos para a glória do teu nome. Deus, e nós somos chamados para uma grande obra, Senhor. Ó Deus, eu tenho certeza que todos na tua casa fazem parte do corpo onde o Senhor é a cabeça. E o Senhor é a nossa direção, o Senhor é aquele que nos direciona, que nos orienta. Mas nós rogamos nesta noite que o Senhor manifeste a cada um dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Ó Deus, o chamado específico de cada um. Deus, todos foram chamados para evangelizar, como foi falado, mas alguns para uma área específica. Ah, Deus, uns para a obra missionária, uns para pastores, uns para evangelistas, Senhor. Ó Deus, uns para a área do louvor, Pai, mas todos têm um chamado. Todos foram chamados por Ti. Que o Senhor venha mostrar a cada um, que o Senhor venha direcionar a cada um, que o Senhor venha, Senhor, colocar as Tuas mãos poderosas, preciosas sobre a vida dos Teus filhos e mostrar-lhes, Senhor, o chamado específico para a vida de cada um, porque o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser engrandecido e o Teu reino vai crescer mais e mais, Senhor. Deus, quantas pessoas com chamado na Tua casa, mas que, ó Deus, não foram despertados. Um dia Paulo orou, Senhor, para que Timóteo despertasse o dom que havia nele, Senhor. Ah, Pai, que o Senhor possa despertar o dom que cada um tem. Uns têm dons naturais, Senhor. Deus, mas nós temos dons espirituais, dons ministeriais, que muitas vezes podem estar adormecidos, mas que nesta noite nós oramos para que venha a ser despertado nas nossas vidas. Pai, estenda as Tuas mãos agora e ministra poderosamente sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nós oramos e clamamos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.